Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, nós vamos ver como utilizar um software de planilhamento para resolver o exercício anterior e, inclusive, poder automatizar essa resolução para casos futuros a gente resolver mais rápido. Eu abri aqui o Google Planilhas e agora eu vou começar a resolver o exercício utilizando esse software, né? Delineamento inteiramente atualizado. Eu resolvi mesclar essas células para título, vou centralizar, colocar negrito aqui e aumentar um pouco o tamanho. Agora eu vou para os dados propriamente ditos, né? Então eu vou começar com aqui eu vou colocar o nosso X, nossa matriz X. Vou mesclar aqui porque a nossa matriz X ela vai ter 3 colunas. Qual coluna? Uma coluna referente à média, uma coluna referente à incidência do tratamento 1 e uma coluna referente à incidência do tratamento 2. Eu posso colocar até aqui como se fosse um cabeçalho M, T1 e T2. Então aí começa propriamente dita a matriz. Quantas unidades a gente tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades experimentais. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Aqui era a incidência do tratamento 1. Eu vou lançar aqui da seguinte forma. Eu vou lançar primeiro o tratamento 1 e depois o tratamento 2. Então, os indivíduos que receberam o tratamento 1, obviamente, não receberam o tratamento 2. Então, na incidência aqui, que recebeu o tratamento 1, são os 6 primeiros. Eles, obviamente, receberam o tratamento 1, não receberam o tratamento 2, então vamos colocar desligado aqui. Então, 1 ligado aqui para média, 1 ligado para o tratamento, 0 aqui é desligado, 0 aqui no tratamento 2 e aqui 1. Então, nós temos o nosso X, nós também podemos criar o nosso aqui, o Y. Então, o Y é o vetor dos valores observados, né? Então, observado. Então, vamos colocar em negrito, porque nós vamos usar a seguinte notação para matricial. O X maiúsculo, por exemplo, a letra maiúscula indica matriz. A letra minúscula, não estando em negrito, se fosse Y aqui, significaria um escalar, um único valor, por exemplo, 54. E estando em negrito, simboliza um vetor. Nós vamos usar essa notação. Qual outra notação poderia? Em vez do negrito, usar um tio por baixo da letra. Mas isso é melhor quando a gente está fazendo a caneta escrevendo, porque aí não dá para a gente fazer o negrito. A não ser que você seja desse artista com um monte de opções de canetinha e tudo mais que consegue fazer, mas eu não consigo. Então aqui eu vou usar para representar a matriz, eu vou fechar de um lado e do outro. Não é a forma totalmente correta, que a matriz ela vem um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Isso aqui geralmente é usado para simbolizar, para calcular o determinante, né? Mas não tem nada a ver aqui, nem é quadrada essa matriz. Então eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. Para fechar a nossa X. E aí os valores observados foram 893, 932, 879, 903, 858, 861, 952, 909, 936, 949, 934 e 871. Então temos aqui tudo que a gente precisa.
Vou reduzir aqui, nossa, errado que eu queria. Vou reduzir aqui, centralizar, deixar mais organizadinha essa nossa matriz, centralizar aqui também. Vou diminuir o tamanho da nossa X. Então vou pegar também aqui essa distância entre a Y para caber tudo que a gente ainda vai fazer aqui. E aí vou reduzir o tamanho dessa Y aqui. Ok, então nós já temos a nossa X. Dá para resolver esse sistema? Como que daria para resolver um sistema de equação? A gente poderia, se a gente quer saber qual é o efeito da média, qual é o efeito do tratamento 1 do tratamento 2, então a gente teria que criar um sistema, por exemplo, X, aqui vamos chamar de B, porque eu não tenho como pôr beta aqui de forma rápida, é igual a Y. Aí eu vou colocar em negrito e vou colocar aqui em negrito. Então, esse seria o nosso sistema que a gente quer resolver, mas a gente quer encontrar o B. Então a gente poderia fazer o quê? Para multiplicar x elevado a menos 1 por ambos os lados da equação, aí ficaria x a menos 1, x, b é igual a x elevado a menos 1, né? A inversa, eu vou chamar de xi, tá? Essa inversa, xi. Eu vou chamar aqui também de xi, vocês vão entender. Então eu vou colocar o ponto que não existe, mas só para separar e para evitar que... Acho que o i é um novo vetor, um escalar. Então basicamente esse i é para dizer que é a inversa. Eu poderia usar algum outro símbolo aqui, mas pode confundir com outro que já exista. Então, não é a notação correta, mas só para exemplificar. I vezes y. Então, eu poderia, essa inversa de x vezes a própria x seria a identidade, né? Então, identidade que multiplica b é igual a xi vezes y. Só, então, o i, que é a identidade multiplicado por qualquer matriz, é a própria matriz, então o vetor beta ficaria a inversa de xi vezes y. Só que está tudo errado, por quê? Porque x aqui não é quadrada. Então, não existe a inversa de uma matriz que não é quadrada, né? Então, isso aqui está tudo errado. Por quê? Porque esse é um sistema que não possui... É um sistema indeterminado, né? Por quê? Não tem como, se é um sistema que tem repetições, você ter uma sobreposição, né? Você tem valores observados diferentes. Então, se você só tem uma média e você tem dois tratamentos, então você só tem 2 pontos para passar isso tudo de observação. Então não tem como você obter uma solução, a não ser que você use alguma metodologia que ela permita você não passar por todos os pontos, ela admita que existe erro, existe distância entre o estimado e o observado, ou seja, que ela admite que existe erro. Então ela para de ser matemática e passa a ser estatística, né? Então como que a gente poderia fazer isso? Por mínimos quadrados. Então, para mudar esse sistema para virar um sistema de mínimos quadrados, a gente multiplica aqui por x', isso aqui também por x'. Então, agora esse sistema passa a poder ser resolvido. Por quê? Porque a gente pode pegar aqui, ó, x', x, eu vou chamar de i, mas basicamente é elevado o quê? Elevado a menos 1. Eu ponho menos 1 aqui e já mudo ele. Acho que tem como eu configurar para pôr ele sobrescrito. Então, x vezes x', x, coloquei entre parênteses para ficar mais em evidência. Esse aqui é o nosso beta, que infelizmente aqui ele vai ser representado com b. E aqui a gente vai pré-multiplicar o outro lado da equação também por x', x elevado a menos 1, é a inversa disso, né? Multiplicado por x', y. Então, se você notar bem aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer o sobrescrito aqui. Formatar. Não consegui não. Se fosse o Excel agora, ele permite isso aqui. Então, eu vou colocar aqui
um izinho na frente, e a gente passa a entender que tem um -1 no expoente quando tem esse izinho aqui. Esse izinho não é um vetor. Ok? Então não é a notação correta, mas é o que a gente tem aqui. E o B é um vetor. Vamos colocar em negrito. Esse daqui ele permite. E o Y também é um vetor. Então, se isso aqui é x' x, isso aqui é x' x inversa, a inversa multiplicada por uma matriz é igual a quê? É igual à identidade. A identidade é representada com um I maiúsculo. Então, I vezes o vetor beta é igual ao próprio vetor beta. Por quê? Porque a identidade multiplicada por qualquer matriz é igual à própria matriz. A identidade é como se fosse um mundo das matrizes. Por exemplo, 1 vezes 57, 57. 1 vezes 30, 30. Então, a identidade vezes a matriz A é igual a matriz A. A identidade vezes o vetor B é igual ao vetor B, desde que tenha as dimensões que permitam essa multiplicação. Então, assim que a gente vai resolver esse sistema e obter o nosso beta, que vai ter os valores estimados para a média, para o tratamento 1 e para o tratamento 2. Então, esse sistema que antes era um sistema impossível de se resolver, ele passa a ter uma solução que tenta minimizar a soma dos quadrados dos erros, né, a distância entre os observados e o estimado. Entretanto, apesar de ter solução, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês que esse é um sistema indeterminado, que ele possui um número absurdo, infinito de soluções, né, para o beta. Então, o beta é variante. Então, vou mostrar o que acontece quando mmulti, aqui é mmulti, vou tentar multiplicar, e aí eu vou transpose, então vou fazer a x', que é a transposta da x, ó. Então selecionei a x aqui dentro do transpose, que vai transpor ela, vou pôr ponto e vírgula, então aqui eu tenho uma função transpor, ó, transpose, e eu seleciono a matriz x, então o que vai sair dessa função? A x transposta. E aqui tem o mmulti, que é a multiplicação de matriz. Então, aqui para multiplica, ponto e vírgula, o segundo argumento é aqui pós-multiplica. Então, aqui para multiplica é a transposta de x e aqui pós-multiplica é a própria x. Então, o que a gente está fazendo? Esse x' x aqui. Então, na hora que eu der Enter, chegamos nessa matriz. Mas se a gente pedir o determinante dessa matriz, deve ser o que? M matriz det, não tem não? M determin. Aqui é o determinante da matriz. E aí dá o que? 0. O que quer dizer? Quer dizer que se a gente tentar inverter essa matriz, ó, deixa eu colocar o determinante aqui para cima e tentar inverter essa matriz. M inverse, ó. E eu seleciono a matriz e deu erro. Por quê? Porque a matriz possui determinante igual a 0. Então, ela é uma matriz não inversível, né? Então, esse é um sistema de equações que possui infinitas soluções. Então, ele não é determinado. A gente tem que usar uma restrição no sistema de equação para que a gente possa ter solução única. Então, existem várias opções. A gente poderia usar uma inversa generalizada, a inversa de Moore-Penrose, mas eu gosto muito de usar essa restrição no sistema de equação aqui, porque dentre as várias, cada restrição ela te gera um valor, e muitos desses valores eles podem ser não passíveis de uma interpretação interessante. Eu gosto de criar isso aqui, ó, eu já vou colorir aqui de uma outra cor para a gente saber que isso aqui não faz parte dos próprios dados. Aqui a gente vai colocar 0 na y, porque não tem valor observado para essa parte. E ao fazer isso aqui, essa restrição do sistema, a gente vai obter uma das infinitas soluções para beta, que vai nos informar a média e o tratamento 1 e o tratamento 2 como desvios dessa média. Eu gosto muito dessa solução, porque você já vai olhando e já vai tentando interpretar e vendo o que ela nos permite obter. Então, a gente já pode fazer aqui, ó, se a gente quiser, a nossa x', x', então vai ser igual
matriz M multi transpose, e a gente seleciona X, agora com a restrição, e seleciona, fecha o parênteses para terminar de transpor. Essa função transpor só recebe um argumento, que é a matriz X, para transpor ela, e no multiplicar recebe aqui a X já transposta, e depois, do ponto e vírgula, o segundo argumento, a matriz que por volta multiplica. Então temos aqui a x' x. Agora, se a gente tentar fazer o determinante x' x, ele não vai ser mais igual a zero. Vamos ver se o que eu falei é verdade. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar determinante de x' x. Então a gente pode pôr o símbolo aqui, ó, x' x, fecha assim. Ah, não tá aparecendo aqui não. Não aparece aqui. Então vamos colocar assim mesmo. End é igual. E aí vamos alinhar a esquerda, a direita. E aí vamos usar aqui, ó, mdetermine para determinante de x', x. E aí deu 144, que não é uma matriz singular, então possui inversa. Então deixa eu apagar essa. Não, vou pôr aqui para cima, porque se você quiser olhar no futuro, vou pôr isso para cá. Eu vou pôr isso para cá. Tá. Então, a gente pode obter a inversa dela. Como que a gente poderia representar aqui? A gente pode inv de x', x. É comum usar também elevado a -1 com isso aqui, ó, porque na linguagem no Excel, linguagem Visual Basic, né, esse aqui é o expoente. No SAS, o expoente é o de multiplicação duas vezes, né, na sequência asterisco, asterisco. Aqui eu vou deixar como inv x', x. Então nós vamos escrever aqui que é m inverse. Selecionamos a x, fechamos o único argumento. Para a inversa só tem um argumento, que é a matriz que vai ser invertida. Aqui eu vou mudar o número de casas decimais para não ficar muito feio aqui. Centralizar. E aí temos a inversa de x. Para a gente resolver o sistema de equações, a gente precisa pegar essa inversa e multiplicar pela x' y. Já tem a x' y? Não. Então vamos fazer a x' y aqui, ó. X' y. E aí a gente centraliza aqui. Então é igual ao que? É matriz M multi transpor, porque aqui para multiplica é x', ela está transposta. Então transpor a x, lembrando de pegar a restrição que a gente colocou aqui embaixo, e vai multiplicar pela y, também pegando aqui o espaço da restrição, o zero. Porque senão elas ficariam de dimensões distintas, impedindo a multiplicação. Porque a transposta, então, o que era linha vira coluna, então vai ficar uma 3 por 13, então ela tem que multiplicar por uma 13 por 1 para chegar no resultado de uma matriz, um vetor de soluções 3 por 1. Então temos aqui, ó, o nosso x' y. E para a gente chegar no beta, que eu vou chamar aqui de solution, geralmente é usado esse, que é o vetor de soluções, eu vou ter que multiplicar essa inversa, x', x, ó, pela x', y. Então, lembrando sempre que em escalar não importa a ordem
dos produtos da multiplicação, mas para a matriz importa a ordem. Então, sempre a que pré-multiplica tem que vir antes no primeiro argumento e a que pós-multiplica no segundo argumento. Então, mmulti, então aqui para multiplicar vai essa aqui, porque ela vem antes aqui, e aqui pós-multiplica essa linha y. Então, essa aqui. Então, resolvemos aqui, ó. Então, o nosso vetor de solução encontrou que a média é 906,4167 e que o tratamento 1 tem um desvio, estimou um desvio negativo, e para o tratamento 2 um desvio positivo. Então eu dei uma reorganizada aqui, ó, coloquei esse sistema aqui para baixo, coloquei as matrizes aqui, para a gente poder ter mais espaço para continuar. E agora, em vez do y, não consigo colocar y chapéu aqui, então vou chamar de y hat, que chapéu em inglês, hat. Então, o nosso valor do y estimado, então esse aqui era o y observado, esse aqui é o nosso estimado. Vai ser igual ao quê? Ele é igual a x beta. Então, como que a gente faz isso? A gente pega aqui igual mmulti e seleciona x, agora não precisa mais da restrição. Então, se x beta, o beta é o solution, né? Então, o que pré-multiplica é x no primeiro argumento, ponto e vírgula, que pós-multiplica. Então, fecha o parênteses e aí nós temos o estimado. Aqui você só tem média e tratamento 1, não tem mais um outro efeito. Então, todos os indivíduos recebem o mesmo valor estimado. Então, o observado não varia. O que está fazendo ele variar, né? Então, eu resido caso a nossa estimação ela esteja correta, né? Então, eu vou diminuir um pouco o número de casos aqui. Então, aqui são os que receberam o segundo tratamento e aqui os que receberam o primeiro tratamento. Você pode ver que o primeiro, aqui é a média. O primeiro tratamento é basicamente 906,4167 menos o 18,75. Enquanto os que receberam o segundo tratamento é mais o 18,75. E se fossem mais do que 2 tratamentos, obviamente não seria tão bonitinho assim, ó. Quando tem 2 e a gente usa essa restrição, é que fica um no inverso do outro. Então, se o estimado é igual a x beta, vamos tirar aqui o negrito desse, então x beta e no b eu deixo. A gente também pode fazer o y menos o x beta, que é o que? O y menos o y chapéu, que é o nosso observado menos estimado. Então, se o nosso modelo é que y é igual a média mais tratamento mais o erro, se a gente sabe, então, que o nosso estimado é a média mais o tratamento e que o nosso observado é média mais tratamento mais erro, se a gente tirar o estimado do observado, então a gente vai tirar de média tratamento mais erro a média mais tratamento. Sobra quem? Sobra o erro. Então, nós temos aqui o erro. Vamos chamar aqui de erro embaixo. E aqui nós vamos chamar de, deixar a fórmula y menos y hat, que é igual a m mais t mais, esse t maiúsculo, t mais e, menos m mais t. Então, sobra só o e. Então, vamos deixar aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar aqui, ó, e falar que esse aqui do observado menos esse do estimado.
E como a gente sabe, isso aqui é igual ao Excel. Se a gente pegar aqui, ó, e arrastar para baixo, ele copia, vai copiando para baixo, mudando, ó, a linha que ele está pegando. Agora ele pega essa. Se eu for na última, ele vai estar pegando a última linha do observado e do esperado. Então a gente vê os desvios entre o valor observado para cada unidade experimental e o que era esperado. Então nós temos os erros, mas ainda não chegamos no que a gente quer, né? Se a gente quisesse criar, por exemplo, o quadro da nova, a gente poderia colocar aqui, ó, fonte de variação, grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, e aqui o nosso f calculado. Poderíamos pôr também o f tabelado, e aqui a gente poderia pôr até uma conclusão. Ou então a gente poderia tentar trabalhar com p-valor, ver se esse software ajuda a gente com isso. Vamos colocar aqui e ver no que a gente consegue chegar. Aí dentro das fontes de variação, aqui a gente não tem bloco, não tem outro tipo de controle, não tem covariável, não tem um outro fator, só tem o tratamento. Então vamos chamar de trat. Temos o resíduo, chama de res, e o total. Aí eu vou chamar de total mesmo. Então eu vou fechar aqui. Então a gente poderia trabalhar com quadro assim ou mudar um pouco de acordo com a necessidade. Para adiantar, eu fui fazendo aqui o quadro da nova e mudei para o p-valor. Consegui aqui uma função para construir o p-valor. Agora vamos ver como que a gente chegou nesses valores e como que a gente pode concluir. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a correção. Lembra lá, manualmente você fez que a correção era o somatório de y i, entre parênteses, elevava ao quadrado e dividia por n. Então basicamente isso que a gente fez aqui, ó. Essa primeira parte da equação, ó, a função de somar, e a gente pediu para somar de E4 até E15. Então vamos lá, E4 é 4 somar até E15. Então vai somar todos esses elementos. Então basicamente isso que está fazendo até aqui, ó. Depois tá chapéu 2. O que é esse chapéu aqui 2 na fórmula? É elevado ao quadrado, né? E depois está dividido por uma outra função. Então, basicamente, esse aqui é o somatório do yi. E aqui a gente está elevando o resultado somatório ao quadrado. E depois a gente divide. Por que a gente pode dividir assim na sequência de 2 dividido? Porque não vai fazer 2 dividido por isso e depois elevar. Porque a potenciação tem prioridade sobre a divisão. Então ele vai resolver essa parte da equação primeiro, para depois fazer a divisão. Só que essa função, o que está dentro dela, vai ter prioridade sobre a divisão também. Então primeiro vai ser resolvido isso aqui, ó, que é uma função que conta quantas observações você tem do E4 até o E15, que basicamente é isso aqui, ó, vai contar aqui, ó. Nós temos 12, né? Então esse é o nosso N da nossa correção. Então basicamente é isso, para a gente obter a correção. Passando a soma de quadrado total, essa aqui é a não corrigida. Basicamente aquele lado esquerdo da equação de soma de quadrado total, que é o quê? Somatório de y i ao quadrado. Dessa vez o quadrado não está sobre todo o somatório, ele está no y, né? Então, basicamente, como que a gente obtém isso? Poderia ser uma função chamada soma de quadrados, se a gente pegar todos esses elementos dentro da soma de quadrados, e poderia ser também matricialmente, bastava a gente pegar essa y, transpor ela e multiplicar pela y. Então, se ela está assim, se ela transpor, ela vai ficar assim. Então, ela vai multiplicar esse por ele mesmo. O próximo aqui é multiplicar por esse, o próximo é multiplicar por esse.
próximo é multiplicar por esse. Então, basicamente, todo elemento é ser multiplicado por ele mesmo e depois isso tudo seria somado. O que é isso? É o somatório de y ao quadrado. Então, essa soma de quadrado total não corrigida. Para corrigir, a gente tem que pegar isso aqui e subtrair isso. Como que a gente faz? Vem cá na soma de quadrado total e fala que é O6 menos O3. Então, esse menos esse vai dar isso aqui. E a soma de quadrados do tratamento? Isso aqui é a parte não corrigida, né? Então, como que ela é? É o somatório de TI, né? Dividido por J, né? Então, depois você vai subtrair a correção. Mas também tem uma outra forma de fazer isso matricialmente, que é chamado de, vai ser o beta linha, que a gente obteve, o solution aqui, ó. Deixa eu usar um B aqui por falta de opção. Beta linha, x linha, y. E aí a gente obtém a soma de quadrados de tratamento não corrigida. A gente não vai entrar em mais detalhes para explicar isso, porque aí já é mais avançado, mas basicamente tem duas formas de se fazer. Aqui eu preferi usar o beta' x' y. Então, matriz multi, a transposta do beta' e a transposta do beta, que vira beta', né? E o x' y. Então, aqui está I15 aí 17, I15 aí 17, e no outro argumento G15 até G17. Então, esse solution foi transposto antes, porque ele é uma 3 por 1, ele tem que ficar uma 1 por 3 para poder multiplicar com uma 3 por 1 e sobrar uma 1 por 1, que é um escalar, que é esse resultado aqui, ó. E aí a gente subtrai ele da correção para obter essa soma de quadrados do tratamento. Como que a gente faz isso? Basta ir aqui, ó, O9 menos O3. Pronto. Temos a soma de quadrado já corrigida. E o resíduo, como que é? O resíduo é o mais fácil de todos, né? Porque é a soma de quadrado total menos a do tratamento, nesse caso, porque a gente não tem outros efeitos, né? Então, essa menos essa é igual a essa. Então, para essa aqui, basta o quê? Ó, M20 menos M18. Então, M20 menos M18. Então, essa posição menos essa. Então, vai pegar esse valor e subtrair por esse. Qual que é a vantagem de você fazer assim, ó, referente à célula? Porque se você errou um número aqui, ó, 903, né? Vamos mudar para 904, ó. 604, ó. Muda tudo, ó, automaticamente, até o final. É 903 que estava, né? Então, basicamente, se você tivesse outro experimento, outra variável que estivesse nessa mesma configuração, apenas dois tratamentos, esse mesmo número de repetição, você poderia jogar esses novos valores aqui e já saiu o p-valor aqui no final, porque tudo está vinculado. Então, acho essa vantagem de brincar aqui com software de planilha. Os graus de liberdade total são o quê? São 12 observações, menos 1, 11 graus de liberdade, e tratamento T1 e T2. Então, são dois tratamentos, menos 1 grau de liberdade. Os graus de liberdade resíduo é o quê? Grau de liberdade total menos do tratamento nesse modelo aqui. Então, a gente tem 10 graus de liberdade resíduo. Para que a gente vai usar isso? Para a gente obter o quadrado médio, né? Então, a gente vai dividir lá pelos graus de liberdade a soma de quadrado. Então, isso aqui dividido por 1 é isso aqui mesmo. Mas isso aqui dividido por 10 a gente recuou aqui uma casa decimal, né? Então, e para a gente finalizar, a gente pode obter o quê? O F calculado, que vai ser o quê? O quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, foi um F calculado de 4,92. E aí, é significativo ou não significativo? A gente teria que fazer o quê? Ir na tabela e buscar o F tabelado.
Só que aqui ele deu uma possibilidade diferente, né? Então vamos ver aqui, ó, como é que estão as fórmulas. Em quadrado médio, ó, esse dividido por esse. Então, ó, M18 dividido por L18. E o do resíduo é o M19 dividido pelo L19. O F, como eu disse, é o N18 dividido pelo N19. O quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, uma variância dividida pela outra. E aí, eu teria aqui na tabela para verificar se o F tabelado foi menor ou foi maior que o F calculado. Vamos ver se eu ia rejeitar ou não H0, igual a gente viu à mão. Mas aqui a gente pode fazer de uma forma bem mais prática. Ó. Tem como a gente usar essa função aqui, ó, fdist, e usar o argumento true, que é verdadeiro. Que quando a gente coloca verdadeiro, ela considera que essa função é cumulativa. E aí, ó, nos argumentos dela, o primeiro tem o que? O F calculado, que está aqui ó, na O18. Depois tem o grau de liberdade do numerador, o grau de liberdade do denominador, que é o L19 do resíduo. O do numerador é o do tratamento, é 1 aqui. Mas é melhor deixar sempre automatizado, porque se mudar ele reconhece que mudou. E aqui eu coloco cumulativo, então ele vai pegar a cauda esquerda, vai pegar a função distribuição de probabilidade acumulada, F, e vai pegar a cauda esquerda dela, considerando esse F calculado e considerando esses graus de liberdade. E aí, isso daria um valor de 0,94 alguma coisa, quase 0,95. Só que o que a gente quer para verificação é 1 menos isso. Por quê? Porque o nosso p-valor ele vai estar na cauda direita. Ele está associado ao quê? A nossa chance de cometer o erro do tipo 1, de rejeitar H0 quando ela não deveria ser rejeitada. Então, para a gente pegar essa área aqui, ó, sendo que a nossa função acumulativa está associada à cauda esquerda, então ela vem pegando até aqui, ó, e a gente achou um valor de quase 0,95. Então, o que aconteceu com o valor 1 menos esse valor deu 0,05 alguma coisa, que foi maior do que o nível de significância que a gente tinha predeterminado. Então, o nível de significância, vamos supor que estava aqui, e o nosso p-valor, ele nos diz que a gente teria que aceitar, para a gente rejeitar H0, a gente teria que aceitar um risco maior do que 5% de cometer o erro do tipo 1. Então, a gente não rejeita a H0. Parece um pouco confuso, mas à medida que a gente vai vendo cada vez mais, a gente vai se familiarizando com esses termos. Medo de estatística? A vida não está fácil para ninguém. Vamos superar juntos esse medo. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.